Convido os irmãos para que abram a palavra de Deus na carta de Tiago. Tiago no capítulo 4, verso 11 e 12. Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12. Antes que nós façamos a leitura, irmãos, lembramos que estamos fazendo a exposição, eu estou fazendo a exposição desta carta há alguns domingos já, e chegamos nesses dois versículos. E o que dá a entender aqui é que Tiago está encerrando um assunto sobre comunhão entre os irmãos, sobre conflito uns com os outros. No último sermão, aqui na carta de Tiago, nós vimos, no capítulo 4, do 1 até o verso 10, nós vimos sobre o que os prazeres desta vida, os prazeres da nossa carne, fazem com a comunhão. Quais são os frutos de nós satisfazermos a nossa vontade, em vez de nos submetermos à vontade de Deus. Aqui esses dois versos fazem esse fechamento. O que Tiago, o apóstolo Tiago, queria dizer à igreja, nas suas palavras finais, sobre comunhão, tanto no âmbito da igreja, quanto também nas casas e em cada família. Leiamos então, versículo 11, verso 12, diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Assim diz a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós lemos a Tua palavra e rogamos a Ti que fale, Senhor, ao nosso coração, para que nós consigamos pôr em prática e também o uso do Teu servo. Derrama do Teu Santo Espírito sobre nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados, a ideia do mundo pós-modernista, ou mundo contemporâneo que nós estamos hoje, a filosofia, o jargão, ninguém pode me julgar. Ninguém pode me julgar. Porque cada um tem a sua verdade. Como nós comumente ouvimos, religião, política e time de futebol não se discute. Então, ninguém pode me julgar, cada um tem a sua própria verdade. E alguns mais atrevidos, eu diria que até a maioria, usam a própria palavra de Deus para defender as suas ideias. Geralmente eles citam a passagem bíblica que nós lemos na liturgia de Mateus capítulo 7, quando diz: não julgueis para que não sejais julgados. O problema da Bíblia desses incrédulos é que para aí, eles não citam a passagem por completo. Porque Jesus continua dizendo: pois a medida que vocês medirem, vai ser usada para você. E Jesus não encerra essa passagem dizendo assim: olha, depois que vocês avaliaram o seu próprio coração, nunca mais olhe para o seu irmão. Não, Jesus diz assim: ok, tire então a trave do seu olho, para que você consiga enxergar melhor, e assim julgar com misericórdia ou com a medida que o Senhor Deus quer que você julgue. Antes de nós adentrarmos propriamente no nosso texto, que fala sobre julgar, ou falar sobre os nossos irmãos, nós precisamos estabelecer algumas coisas aqui. A palavra de Deus, ela sempre nos adverte sobre as maneiras erradas de nós julgarmos os outros.
A palavra de Deus, em primeiro lugar, diz que nós não devemos julgar não devemos julgar os outros com relação a coisas não essenciais. Como funciona isso? O que seria isso? Por exemplo, uma coisa essencial para a nossa fé é Jesus Cristo ser Deus. Logo, se uma pessoa não acredita que Jesus Cristo é Deus, como é o caso da seita dos Testemunhas de Jeová, logo, nós devemos julgá-los e falar, não, isso está errado. Nós devemos brigar contra este falso ensino. Mas qual seria o exemplo de uma coisa não essencial? Uma coisa não essencial à fé seria, talvez, a soteriologia ou a forma da salvação. Por exemplo, nós temos muitos irmãos de igreja pentecostal que pensam diferente da maneira de salvação de nós. Nós cremos que Deus escolhe os seus e esses respondem em fé. Eles creem de maneira diferente. Neste ponto, nós não deveríamos brigar com esses irmãos, porque de fato eles creem que a salvação é somente pela fé, é por meio de Jesus. Ou outras coisas, como pintar o cabelo, pode ou não pode jogar baralho, alguns pontos assim que não fazem parte da essência da fé. Embora, se alguns destes pontos causam escândalo, aí a gente precisa reconsiderar e trabalhar. Então, nós não devemos julgar por coisas não essenciais, por assuntos não essenciais da nossa fé. Outro ponto que a palavra de Deus diz, nós não devemos julgar como se nós fôssemos um juiz supremo de tudo. Ou seja, como se nós nunca fôssemos cair naquele erro. A palavra de Deus sempre nos adverte para que nós estejamos atentos. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Então a palavra de Deus diz, olha, à medida que você usar, o crivo que você usar, dizendo, olha, eu sou bom o suficiente, eu nunca vou cair nesse erro, não é a maneira pela qual Deus quer que nós julguemos uns aos outros. A pessoa que julga dessa maneira, ela geralmente diz, eu sou intocável. Esse é o caso de um julgamento com arrogância. Sabe, aquela pessoa que julga com arrogância, esquecendo que também é um pecador. Terceira forma de julgar que a palavra de Deus condena é o julgamento precipitado. O julgamento feito por aparência. O grande exemplo disso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os líderes religiosos do tempo de Jesus o julgaram precipitadamente. Até em uma ocasião, pediram para os soldados os soldados do povo judeu, irem prender Jesus. E quando eles chegaram para prender Jesus, eles ouviram as palavras de Jesus e ficaram encantados. E voltaram, aí os líderes religiosos, cadê Jesus? Eles disseram assim, ninguém nunca falou como este homem. E os líderes religiosos, vocês também foram seduzidos pelas palavras deles, vocês são ignorantes quanto à lei, vocês não sabem de nada. E Nicodemos se levanta e diz assim, meus irmãos, por acaso a nossa lei julga alguém sem ouvi-lo antes? E os líderes religiosos insistiam, não, ele é herege. Então julgaram a Jesus precipitadamente. E este tipo de julgamento é o que mais nos pega, e nós devemos vigiar com isso. Às vezes ouvimos uma conversa cruzada ou uma aparência estranha assim, e logo fazemos um julgamento precipitado e contamos a história de maneira errada. Eu falei brevemente aqui sobre essas 3 formas de julgamento que a palavra de Deus condena. E essas maneiras, elas são evidenciadas no texto em que nós lemos hoje, tá? O tipo de julgamento que Tiago está condenando aqui, o falar mal do próximo, são esses 3 tipos aqui de julgamento. Então, adentremos agora no nosso texto, tendo posto isso, tendo considerado essas maneiras errôneas de julgar, pensemos no seguinte tema, irmãos.
não fale maldosamente contra o seu irmão. Não fale maldosamente contra o seu irmão. O texto de hoje, no verso 11, nos ensina que quando você fala maldosamente contra o seu irmão, você está se colocando acima da lei. Falar maldosamente contra o seu irmão é você se colocar acima da lei de Deus. Vejamos o que o texto diz. No início do verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. A ideia aqui de falar mal é literalmente falar contra alguém. É você destruir a honra do outro. É você falar com palavras maldosas. Quando você vai fazer uma breve pesquisa na palavra de Deus, alguns escritores bíblicos, eles trocam essa palavra falar contra ou falar mal como maledicência. São palavras a respeito do seu irmão que o destroem, que destrói a reputação do seu irmão. Tiago, ele tem o objetivo de nos admoestar daquele maligno jeito que temos de querer que os outros vivam de acordo com as nossas regras. Por natureza, somos hipócritas. Nós, às vezes, e a nossa natureza pecaminosa nos faz agir assim, sabe? Exigir que o outro, se não for do meu jeito, se não for da maneira que eu aprendi, então está errado. Facilmente nos exaltamos enquanto caluniamos os outros. É muito fácil isso, irmãos. É muito fácil falarmos bem de nós mesmos e denegrirmos a imagem do nosso irmão. Nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, sempre nós vemos algumas pessoas do povo que falavam contra os líderes que Deus levanta. Nos Salmos a gente vê o salmista falando que muitos se levantavam contra o ungido, muitos difamavam, muitos falavam palavras que não eram verdadeiras. Então, quando você vai ler a palavra de Deus, os santos e os fiéis sempre eram difamados, ou de alguma forma o diabo ele usava isso. E é muito interessante que alguns estudiosos, eles pegam essa palavrinha aqui, falar mal, e quando você vai ver a raiz da palavra, ela está ligada com diabolos, que é a palavra para diabo. Ou seja, e os estudiosos dizem, você falar contra o seu irmão, falar mal do seu irmão, está muito próximo em ser maligno, ou ser diabólico. O texto continua dizendo, aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Pelo que parece aqui, na segunda parte, porque assim, observem, Tiago ele inicia falando o assunto, que é, não faleis mal uns dos outros. Aí ele discorre sobre o assunto. Aí ele vai citar um exemplo, mais uma vez, prático, do que seria falar contra o seu irmão. E para ele aqui, o exemplo prático é você se colocar acima da lei. É você julgar a lei. É você dizer assim, a lei pela qual Deus decretou que o seu povo vivesse, não se compara com os meios pelos quais eu acho que é o certo a ser vivido. Alguns estudiosos dizem que Tiago está usando aqui um estilo literário, chamado quiasmo. Tá? Observem, prestem atenção no texto. Ele diz assim, aquele que fala mal do irmão. Aí você corre um pouquinho o olho, diz, fala mal da lei e julga a lei. Quando você vai ver, ele está dizendo as mesmas palavras, depois do seu irmão. Ou seja, a ênfase aqui é seu irmão, porque antes de irmão, ele fala,
fala mal, né, contra e julga. Depois ele fala da lei, fala mal e julga a lei. Enfatizando a palavra irmão aqui. Ou seja, trazendo o contexto da comunhão. Porque quando você usa a palavra irmão, e nós falamos isso no sermão, alguns sermões passados, a palavra irmão envolve comunhão. Quando você diz para uma pessoa, você é meu irmão. Você não é só meu amigo não, você não é só meu colega, você é meu irmão. Então traz essa ideia de comunhão, traz essa ideia de se importar com o outro. Se alguém fala contra os seus irmãos, está indo contra a lei do amor. Por que você falar maldosamente contra o seu irmão, sem medida, sem medir as palavras, é você se colocar acima da lei? Vamos destrinchar melhor isso. De fato, nós sabemos do decálogo, né, os 10 mandamentos, mas nós sabemos muito bem que os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Ok? Logo, se você fala maldosamente contra o seu irmão, você não está considerando aquilo que Deus estabeleceu, que é o amor ao seu próximo como a você mesmo. Você gostaria que as pessoas estivessem falando de você como você fala dos outros, ou como você está falando de uma pessoa em específico? Você gostaria de ser tratado na boca dos outros como você trata as outras pessoas? É mais ou menos assim que Tiago está trabalhando aqui. Então, essa pessoa que fala maldosamente, ela está dizendo, não, a maneira que eu penso é melhor do que a lei de Deus. Eu estou acima da lei de Deus. O difamador geralmente deixa de ficar sabendo sobre os fatos, evita falar na presença do acusador, deixa de lado a lei do amor, nomeia a si mesmo como juiz, de tal modo que ele mesmo dá o veredito. É isso que aconteceu. E desconsidera a lei do amor. E é muito curioso que Tiago, ele fala sobre a lei do amor. Se você voltar algumas páginas, ele fala lá no capítulo 2, diz assim, mas alguém dirá, me confundi, verso 13, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então a gente vê que ele faz essa alusão sobre o amor de Deus. Se você voltar mais um pouquinho antes, no verso 8, olha o que ele diz no verso 8, é mais específico ainda. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, falar contra o irmão, falar maldosamente contra o irmão, é você se colocar acima da lei, desconsiderando o amor ao próximo como nós amamos a nós mesmos. A grande ênfase aqui do verso 11 é o pecado de nos colocarmos acima da lei de Deus. Calvino, interpretando esse texto, ele diz assim, não devemos julgar, exceto em conformidade com a lei de Deus. Olha que interessante. Comentando esse texto, o texto diz, não julgueis, mas Calvino interpretando, vendo a questão do amor, da lei do Senhor, não devemos julgar, exceto em conformidade com a lei de Deus. Em outras palavras, a pessoa que fala contra o seu irmão, fala maldosamente, ela não está julgando conforme a lei do amor, ou conforme o padrão, a medida que Deus estabeleceu. Mas qual lei? A lei de Deus, que se resume em amar a Deus acima de tudo e o próximo como a
ti mesmo. Irmãos, vamos ilustrar o ensinamento desse texto para ficar mais claro. Nos tempos de Jesus, os judeus, com o seu apreço à lei de Deus, eles criaram um sistema para ensinar o povo como eles deveriam guardar a lei de Deus. Era um livro chamado Talmud, tem outros também. Mas neste livro eles criaram mais de 300 leis sobre como os 10 mandamentos deveriam ser guardados. Observe. Eles criaram vários estilos, vários detalhes. E dentro dessas leis do Talmud, tinha uma lei de que não podia carregar a maca no dia do Senhor. E outras leis, que fazendo isso, os líderes religiosos do tempo de Jesus, eles criaram regras, criaram barreiras para guardar o povo da lei de Deus. Nas entrelinhas, eles estavam dizendo, olha, a lei de Deus, ela não é poderosa o suficiente para guardar o povo do pecado. Então, nós precisamos criar as nossas regras e as nossas leis. Isso é um perigo, irmãos, porque nós podemos acabar julgando ou falando maldosamente contra o nosso próximo, segundo regras que nós criamos, que não estão baseados na palavra de Deus. Foi por isso que quando os judeus questionavam Jesus sobre algumas regras, Jesus não ficava com a sua consciência ferida, porque ele não estava quebrando nenhuma lei de Deus, mas sim preceito de homens, tradição de homens. Nosso Senhor Jesus muitas vezes foi atacado pelos escribas e pelos fariseus, segundo a lei de homens. Jesus, sendo o próprio Deus, ele conseguia olhar para as profundezas do coração de uma pessoa e saber o que a pessoa tem ali dentro. Hoje pela manhã, nós vimos como Jesus demonstrou esse poder divino dele de olhar as intenções do coração. E ele disse a Natanael, que ele era um verdadeiro israelita, em quem não há maldade. Por outro lado, observem, Jesus também olhava para o coração dos líderes religiosos do seu tempo e dizia: raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, por fora é belo, mas por dentro só tem cadáver. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque ao mesmo tempo que os líderes religiosos do seu tempo atacavam com leis que eles tinham criado, e não estavam em conformidade com a lei de Deus, o Senhor Jesus, sendo o próprio Deus e o grande legislador, ele enxergava as profundezas do coração. E mesmo ele enxergando as profundezas do coração, ele julgava com misericórdia. Ele era severo, sim, com os hipócritas. Ele era duro. Mas porque nele não havia nenhuma mancha de pecado. Ele conhecia as profundezas do coração das pessoas. Então ele tinha toda a autoridade para dizer: seu hipócrita, seu pecador, raça de víboras. Tudo isso, irmãos, tem que nos deixar alertas. Porque às vezes nós falamos mal do nosso irmão, nós julgamos o nosso irmão sem a medida com a qual nós fomos ensinados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus conhece tudo o que nós pensamos. Ele sabe as nossas motivações. Ele sabe, como nós bem sabemos, a palavra ainda não nos chegou à boca, ele conhece tudo. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos nos arrepender enquanto é tempo. Porque Jesus mesmo disse que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Mas o texto não para aí, o texto também diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se nós não olharmos para Jesus como modelo de uma pessoa que sabia julgar da medida correta, e não exercermos essa misericórdia, este amor, nós sempre cairemos no erro de julgar com a medida errada. As Escrituras ensinam que todos nós teremos que nos apresentar diante do julgamento, no último dia, diante do julgamento, que nessa ocasião prestaremos contas a Deus de toda palavra frívola. Deus nos responsabilizará pelas palavras que dizemos, e especialmente por aquelas que são ditas contra o nosso próximo. Às vezes, algumas pessoas usam a justificativa de não virem à igreja. Eu não quero ser crente, não. Eu não quero ser cristão. Eu não quero fazer parte da igreja, porque dentro da igreja só tem pecador. Os crentes, as pessoas afirmam, os crentes são as piores pessoas. Louco. Quem é você para julgar os filhos de Deus? É verdade, na igreja estão as piores pessoas, é por isso que Deus nos chamou. Na igreja estão os piores problemas, é por isso que Deus nos chamou. Deus chama pecadores, os sãos não precisam de médicos. Então você que insiste em fazer parte do povo de Deus, por isso arrependa-se enquanto é tempo. Porque quem é você para se colocar acima da lei de Deus? Quem é você para se colocar acima do Senhor e Salvador dos seus santos eleitos? Tiago ainda diz mais, ele diz que aquele que julga a lei não é observador da lei, mas juiz. Ou seja, se você está mais preocupado em ver se as pessoas são dignas da sua presença, você não está preocupado em fazer aquilo que Deus pede para você fazer, mas em ser juiz. Em outras palavras, ser Deus. No fim das contas, o ser humano quer ser Deus. Sempre foi assim, desde o princípio. Que o dia que comeres deste fruto, sereis como Deus. E é isso que o ser humano quer. Irmãos, essas palavras também nos ensinam que nós só guardamos a lei de Deus quando de fato nos submetemos a ela, quando dependemos totalmente, unicamente de seu ensino, e não de outro modo de distinguir entre bem e mal, porque todos os atos da palavra dos homens devem ser regulados por ela. O próprio Jesus, quando ele ia ensinar alguma coisa, ele dizia, como está escrito, fazendo referência à lei de Deus. E quando os judeus queriam pregar alguma peça em Jesus para pegá-lo no erro, Jesus dizia assim, vocês estão errando porque não conhecem as Escrituras. Então, nenhum sistema de pensamento está acima da palavra de Deus. Nenhuma tradição dos homens está acima da palavra de Deus. Nada. Irmãos, não devemos falar maldosamente contra os nossos irmãos, em segundo lugar, porque só existe um juiz e um legislador. Olha o que diz o verso 12, na sua primeira parte. Um só é legislador e juiz. A Bíblia, amados, sempre se refere a Deus como o grande juiz justo e o grande legislador. Nós lemos na liturgia que Deus é o nosso juiz e Ele é o nosso legislador. Às vezes nós olhamos para a Escritura e nos referimos a Moisés como o autor da lei de Deus. De fato, ele foi um instrumento do Senhor, mas é Deus quem é o grande legislador, é Ele quem escreve as leis, é dele que procede toda a justiça.
Somente Deus tem as consciências sujeitas por direito. Ninguém deve se colocar como legislador acima de Deus. É por isso que alguns reformadores consideram o Papa como o anticristo. Porque o Papa, de alguma forma, ele se coloca entre Deus e os homens, ou até mesmo acima de Deus. É ele quem decide o que é certo e o que é errado. Observem, o que ele fala em algumas ocasiões pode se tornar lei ou não. Olha que pesado isso. Mas só existe um legislador e juiz. E quem é esse legislador e juiz? O texto continua dizendo: aquele que pode salvar e fazer perecer. Nós lemos também na liturgia, no mesmo texto que fala sobre Deus ser o nosso legislador, que é por ele que o seu povo será salvo. Somente Deus é poderoso para matar e dar vida. Essas palavras nos revelam o qual julgamento Tiago está se referindo. Ou seja, aquele tipo de julgamento que condena a pessoa. Aquele tipo de julgamento que define se a pessoa é crente ou não. Fulano não é crente não. Olha o que ele diz. É por isso que Jesus, ele instruiu os seus discípulos a dizendo assim: não temam os homens que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Deus é aquele que tanto pode matar o corpo quanto condenar a alma. Então, o nosso legislador e juiz é o único e soberano Deus. É Ele que é poderoso, é Ele quem define quem é justo e quem é santo em sua presença. E Tiago agora, ele encerra fazendo uma pergunta retórica para humilhar-nos, para humilhar a nós. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Tu, quem és que julga o próximo? Nós, irmãos, precisamos sempre estar examinando o nosso coração. Nós, através dessa pergunta de Tiago aqui, precisamos sempre olhar para os nossos pecados, para lembrarmos que nós não somos tão puros assim, para lembrar que nós não somos tão certos, para lembrar que nós erramos, que nós tropeçamos, que nós somos fracos, e deixarmos de ser tão exigente com o outro. Tu, porém, quem és que julga o seu próximo? Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é o juiz e legislador. Ele é o juiz e legislador. Mas observem como Ele tratou as pessoas. Ele é marcado pela sua rigidez, sim, mas sempre nós vemos Ele tratando as pessoas com misericórdia. Quantas vezes nós vemos Ele tratando os discípulos com paciência? Ele, Senhor Jesus, que tem poder para salvar e condenar. Amados, Deus, Ele é o juiz dos juízes, Ele é o grande legislador. É certo que no mundo existem certas leis naturais que regem tudo o que acontece, mas por detrás dessas leis está o grande legislador, aquele que escreveu tudo, aquele que rege e governa todas as coisas. Precisamos olhar para isso com humildade. Só existe um legislador e um juiz, e é o nosso Deus. É só Ele que tem o poder para salvar e condenar. Todos nós somos culpados pelo pecado. Nós estamos sob a lei
e no mesmo nível que o nosso próximo. Somos acusados pela lei. Assim, ao invés de nos colocarmos acima da lei e nos assumirmos como juiz, devemos encorajar o nosso próximo, confortar, às vezes sim, confrontá-lo, mas com amor, com paciência. Devemos então, diante disso, olha a afirmação do texto: só existe um juiz e um legislador. Devemos então ignorar os pecados do nosso irmão? Certamente que não. Tiago, no final da sua carta, corra os olhos para o verso 20, olha o que ele diz no verso 20 do mesmo capítulo 5. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Na verdade, o que Tiago está nos chamando a atenção aqui é para que nós exercitemos o juízo com misericórdia. Que nós confrontemos o nosso irmão com amor. E observem o contraste com o tema. O tema é que nós não devemos falar maldosamente contra o nosso irmão. Mas é o contrário de nós julgarmos com amor, com misericórdia. Porque se você julga os outros sem misericórdia, Tiago diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Como eu disse bem, Jesus, ele é o juiz e legislador. Jesus é o grande juiz e legislador. Então, ele tem a autoridade para reger novas leis. Não que todo o ensino de Jesus fosse novo, porque ele só expôs de maneira apropriada o Antigo Testamento. Mas teve uma lei que ele colocou, que ele disse que era nova. Se antes era ame ao próximo como a si mesmo, Jesus agora diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nosso julgamento, irmãos, deve ser em amor, com consideração ao próximo, entendendo que nós também podemos tropeçar e cair, mas que contamos com a igreja para nos direcionar, para nos orientar. Caminhando para o final, irmãos, nós não devemos falar maldosamente contra o nosso irmão, porque isso significa colocar-se acima da lei de Deus. Não devemos também falar maldosamente contra os nossos irmãos, porque só existe um legislador e juiz, que sonda todos os corações, e ele sabe as suas intenções malignas quando você fala mal do seu irmão, quando nós falamos mal dos nossos irmãos. Só existe um legislador e juiz. Devemos sempre seguir a lei do amor e julgarmos os nossos irmãos com muita misericórdia e temor diante de Deus, deixando de lado todos os nossos interesses. Chegar ao irmão e dizer: meu irmão, olha, o que eu vou falar para você aqui, eu falo com grande temor, porque eu sou falho também, mas irmão, essas palavras que você usa, não convém, está errado. Irmão, eu erro também, eu tropeço, eu sou fraco, mas irmão, esse tipo de companhia que você segue, está errado. Irmão, eu sei que eu sou pecador também, tá? Mas irmão, se conserta nessa área, vamos caminhar junto, ou até mesmo levar para a igreja. Ó, meu irmão, eu infelizmente preciso levar esse assunto para a igreja, para os presbíteros, porque é muito grave. Os irmãos, os pastores precisam tratar disso. Mas não é porque nós somos melhor que você, mas é porque nós te amamos. E o pai que não disciplina o seu filho, logo não é filho, né? Logo
O pai não considera como filho, a palavra de Deus diz, mas como bastardo. Então é esse o caminho. Observe que a abordagem é diferente. O próprio Jesus, quando foi corrigir Pedro, ele usou de uma abordagem misericordiosa. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Lembre-se sempre que no grande e último dia, a palavra de Deus diz que nós, a igreja, olha que pesado isso, nós, a igreja, vamos julgar o mundo e os anjos caídos. Ou não sabeis, diz Paulo, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Aqui Paulo está repreendendo os irmãos de Corinto, porque eles estavam levando questões da igreja para o tribunal secular. Ele fala assim, vocês precisam julgar certas coisas, com misericórdia, com amor, mas humildemente e dependente de Deus é o segredo para que nós consigamos julgar segundo a vontade de Deus. Calvino, comentando esse texto, ele diz que os crentes só possuem a honra de julgar uns aos outros com amor e misericórdia nos méritos de Jesus. Porque nele podemos julgar todas as coisas em conformidade com a lei, não acima da lei, em conformidade com a lei, nos padrões que a lei exige. Somente quando meditarmos profundamente sobre a doutrina do amor de Deus por nós, como Deus te amou, como Deus te resgatou, como Deus foi misericordioso com cada um de nós, sabe, quando nós pecamos e erramos, aí sim, nós julgaremos com misericórdia, com calma, sem nos colocarmos acima da lei, ou desconsiderarmos que só existe um legislador e um juiz.